Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que se determina a quantidade de hidróxido de magnésio no leite de magnésia. Mas para isso, primeiramente, vou falar um pouco do leite de magnésia para vocês, tá? Qual que é a composição do leite de magnésia? Bom, de acordo com a Anvisa, a quantidade do hidróxido de magnésio não deve ser menor que 90% e não mais do que 115% do que o valor declarado pelo fabricante. No caso, isso aqui dá mais ou menos entre 7,2 a 9,2 partes por volume, tá? Além do mais, dentro do leite de magnésio, a gente ainda tem o hipoclorito de sódio e a água purificada. Então, para que serve o leite de magnésia? O leite de magnésia serve tanto quanto laxante, que vai fazer o tratamento da constipação, e também como antiácido, para aliviar a azia, aquela má digestão, né, e aquele excesso de acidez no estômago. É meio esquisito falar que ele trata para laxante e antiácido, né? Mas ele não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso vai depender da quantidade do leite de magnésia que você tomar. Se você toma um pouco mais de leite de magnésia num curto prazo de tempo, ele vai servir como laxante, e um pouco menos de leite de magnésia em tempos espaçados, ele vai servir como antiácido. Então, para a gente determinar a quantidade de hidróxido de magnésio, primeiro a gente tem que seguir alguns passos. O primeiro passo é agitar vigorosamente o frasco contendo hidróxido de magnésio, que seria o leite de magnésia, né, para homogeneizar a solução. Depois disso, você vai pesar uma quantidade da amostra e colocar uma quantidade de ácido clorídrico já padronizado, tá? Muito importante isso. Você não pode simplesmente colocar um ácido clorídrico ali que você não padronizou. Tem que ser uma solução padronizada, tá? Então você vai colocar o ácido clorídrico em excesso na amostra, né? Depois disso, você vai agitar essa solução com o ácido clorídrico, né? Com o auxílio de um bastão de vidro e tomando bastante cuidado para não perder a amostra, tá? É bem importante isso. Depois de fazer isso, você vai adicionar algumas gotas de fenolftaleína. Pode ser entre 2 a 3 gotas, tá ótimo, tá? Depois disso, você vai ter que titular com hidróxido de sódio. Ah, importante, hidróxido de sódio também tem que estar padronizado, tá? Juntamente com o HCl, o NaOH também tem que ser padronizado antes, tá? De fazer essa titulação. Então você vai fazer essa titulação até virar o indicador, tá? Bom, preferencialmente você vai ter que fazer essa titulação em triplicata, tá? Quer dizer que vai pesar 3 vezes a amostra, 3 vezes vai adicionar o ácido clorídrico, uma vez em cada amostra, e vai fazer isso justamente para diminuir os erros, porque você não pode simplesmente fazer uma vez só, e se você errar aquela uma vez, você vai achar que fez certo e pode dar um erro no final das contas. Então a gente faz em triplicata para diminuir esses erros, tá? No final disso tudo, você vai pegar os dados que você anotou sobre essa titulação e vai calcular a quantidade de hidróxido de magnésio presente naquele leite de magnésia, tá? Então isso eu vou fazer tudo manualmente com vocês aqui, os cálculos, tá? E eu não tenho mesa digitalizadora, então isso vai ser tudo aqui no caderno, tá? Então vamos lá? Então, para começar, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, aqui está anotado a quantidade que eu pesei da amostra. Na verdade, eu fiz em duplicata, tá? Mas, como eu disse para vocês, preferencialmente tem que ser em triplicata. Massa 1, massa 2 do leite de magnésia e fiz a média. É importante fazer a estequiometria para poder saber quanto de hidróxido de magnésio vai reagir com o ácido clorídrico, né? No caso aqui, 2 mols de ácido clorídrico vão reagir com 1 mol de hidróxido de magnésio. Como você não sabe a quantidade de hidróxido de magnésio que tem na amostra, é importante você saber quanto de ácido clorídrico que tem. No caso, como você já padronizou o ácido clorídrico, você sabe que tem 0,10185 mol por litro do ácido clorídrico. Só que você quer saber quanto tem desse ácido clorídrico em 25 ml, que foi a quantidade que você pipetou dentro da amostra contendo o leite de magnésia. No caso aqui foi feito o cálculo, né, usado a fórmula,
e foi descoberto que 0,002,546 mol tem naqueles 25 ml de ácido clorídrico. Depois disso, você vai pegar esse excesso de ácido clorídrico e vai titular com hidróxido de sódio. Mas esse excesso de ácido clorídrico está ali no Erlenmeyer junto com tudo. Então, nas duas titulações, na primeira foi gasto 15,5 ml de hidróxido de sódio e na segunda foi gasto 14,9. Daí eu fiz a média de 15,2 e utilizei essa média para poder fazer os cálculos. E também fiz o balanceamento, a estequiometria. O HCl que reagiu, reage com NaOH, formando NaCl mais H2O. Então é 1 para 1. Aí é tranquilo. Depois disso, eu quis saber quantos mols de hidróxido de sódio tem daqueles 15,2 ml que eu gastei, que foi a média. Então, meu hidróxido de sódio já padronizado, como eu disse para vocês, tá? Por isso que é importante ele estar padronizado. 0,09456 vezes 15,2 ml, que eu converti para litro para ficar mais fácil, porque na verdade isso aqui é em litro, tá? Então, deu essa quantidade aqui em mol, que foi gasto de hidróxido de sódio. Só que, como a estequiometria é 1 para 1, isso significa que a mesma quantidade que eu gastei de hidróxido de sódio vai ser também a mesma quantidade de HCl também que reagiu, que foi gasto nessa reação. Então, aqui eu já deixei que a quantidade em excesso de HCl é igual a 1,4373 vezes 10 a menos 3 mol. Esse é o excesso, tá? É o que a gente titulou, que é o excesso. A gente, por enquanto, não sabe quanto que reagiu. A gente vai descobrir agora. Então, para se descobrir aquela quantidade que reagiu com o hidróxido de magnésio, a gente vai subtrair a quantidade inicial do HCl, que a gente tinha feito naqueles 25 ml que foram pipetados, que deu 0,002546, e subtrair pelo que reagiu, pelo que ficou em excesso e reagiu com o hidróxido de sódio. Então, nessa subtração, sobrou 0,0011087 mol. E o que é isso? Isso significa que 0,0011087 mol reagiu com o hidróxido de magnésio. Entenderam? Porque no início a gente tinha 0,002546, o excesso foi 0,0014373. Então, nessa subtração, o que sobrou foi o que realmente reagiu com o hidróxido de magnésio. Agora eu peguei de novo aqui a estequiometria e sei que 2 mols de HCl reage com 1 mol de hidróxido de magnésio. Daí eu fiz uma regra de 3 para a gente saber quanto de hidróxido de magnésio então reagiu. Se 2 mols de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de magnésio, então aquele 0,0011087 de HCl reagiria com quanto de hidróxido de magnésio? No cálculo aqui deu 0,00055435 mols de hidróxido de magnésio. O próximo passo então aqui é saber quanto em massa de hidróxido de magnésio tem naquele 0,00055435 mol. Então, você multiplica essa quantidade de mols pela massa molar do hidróxido de magnésio e você vai ter quanto em massa que tem naquela quantidade em mol. Então, eu multipliquei aqui por 58,32, que é a massa molar do hidróxido de magnésio, e deu 0,0323 gramas. Depois que a gente descobriu quantos gramas tem, agora é necessário saber quanto de massa-volume, de peso por volume ou massa por volume, tem do hidróxido de magnésio no volume de solução, que seria a solução de leite de magnésia. Então, o que foi feito aqui? Primeiro, fórmula da densidade, que densidade é igual a massa sobre volume. Então, o volume é igual a massa sobre a densidade. Eu só ajustei aqui. Então, a massa do que a gente pesou inicialmente do leite de magnésio, aquela média que eu fiz lá no início, 0,3975 gramas, dividido pela densidade do leite de magnésia, que é 1,042 gramas por ml.
Isso aqui deu 0,3815 ml. Então, para eu saber a quantidade de massa por volume ou peso por volume de hidróxido de magnésio no leite de magnésia, eu pego a massa que eu descobri anteriormente, né, daquela minha amostra, massa de hidróxido de magnésio, que era 0,0323, pelo volume que eu acabei de calcular aqui, volume da solução de leite de magnésia, tudo vezes 100. Então isso aqui deu 8,466. Lembra que eu falei para vocês que tem que ficar entre 7,2 a 9,2 mais ou menos? Então foi constatado aqui que está dentro, então está tudo ok, está ótimo, perfeito. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço então por ter visto o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E para ajudar o canal aí, por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem, para a gente continuar fazendo mais vídeos aí para ajudar vocês, tá? Então até a próxima.